Abelhas do bioma Caatinga. Seja bem-vindo ao nosso canal, sou Gilvan. Vamos falar um pouquinho aqui sobre parasita e predadores. E nesse caso aqui, vamos falar de situação das abelhas, que muita gente tem confundido as coisas. A realidade tem acontecido muitas coisas, eu estou recebendo muitas notícias, mas você que está chegando aqui pela primeira vez, por favor, assine o canal, veja o vídeo até o final, curta à vontade, compartilhe o vídeo, toque o sino para receber outros conteúdos. Vamos ao vídeo. Semana passada eu visitei a área rural de Jardim, sul do Ceará. Lá na casa está o nome, Ricardo. Ele tem mais de uma centena de abelhas, colônias de abelha canudo em caixas, a maioria em cortiço, que é aquela denominação, derivação que eu já falei aqui. Mas o que impressiona é que o ano passado, não sei qual a data, mas foi depois que eu visitei a casa dele pela primeira vez. Visitei a casa dele o ano passado, não lembro direito, mas no primeiro semestre, ele resgatou de uma derrubada de uma broca, não sei como foi direito, uma abelha branca, uma frisiomelita. Colocou em uma caixa, a abelha estava muito fraca, arranchou. A abelha, uma das espécies, são 26 espécies no planeta, em 3 continentes, predominantemente no continente americano, mas tem no africano, no asiático. Não sei se existe na Oceania, na Europa não existe. São catalogadas essas abelhas do gênero Lestrimelita. Ela, no caso, ela faz um processo chamado cleptobiose. O que é isso? O cleptoparasita, ele se retira material de outro indivíduo. Então, a abelha está ali já há cerca de um ano, ele tem centenas de outras abelhas e a abelha não preda a abelha. Inclusive, eu fiz questão de coletar. Um chama cerume, para mim é cera resina. No caso dessa abelha, que ela não junta barro, diferente porque as abelhas que coletam barro, em modo geral, é a aspartamona, e principalmente as abelhas do gênero Melipona, que aí está em torno de umas 70 espécies no mundo, em 3 continentes, na verdade, o americano, é onde eu sei, africano e asiático. Não existe na Oceania. A Oceania parece que é Scaptotrigonas, mas entendendo os fatos. A abelha está ali no meio de centenas de outras colônias, de outras espécies, exemplo, a canudo, brabo, marmelada, mosquito verdadeiro, mandaçaia da caatinga, munduri, cupira, só para citar alguns nomes. E ela não preda. Então, quando ela já é estudada, não foi eu que estudei, mas isso a ciência, ou melhor, os cientistas já sabem, quem tiver interesse é chegar lá, ler o trabalho dos cientistas, que vai interpretar perfeitamente ou não. Tem gente que não interpreta nada, não entende nada, só lê, faz a leitura linear, mas que a presença dessa abelha, essas espécies, chamada abelha-limão, provavelmente aquela, pelo local de ocorrência, a Lestrimelita trópica, mas eu coloco só Lestrimelita sp, por conta do seu local, e a gente não pode ser área de transição, ali tem vegetação mista, de vários biomas, são vários ecossistemas ali interligados. Entendendo? Essa abelha, ela é um bioindicador, ela só acontece quando a situação está precária. Ou seja, os indivíduos estão cheios de abelhas pirata. O que é que a gente trata de abelha pirata? Porque entra na parte de biopirataria. O indivíduo pega a abelha tudo quanto é lugar, as abelhas estão fracas, a limão chega, é prato cheio para ela. Vamos entender algumas coisas. Se vocês não conhecem nada disso, eu particularmente, sem falsa modéstia, eu entendo. Parasita e predadores. Predatismo. O parasitismo, na verdade, para ser mais adequado, mais coerente. Nenhum parasita ele está na natureza para destruir o seu hospedeiro. E o que é que se entende por hospedeiros? Vamos pegar o nosso caso. Por exemplo, o vírus influenza é o vírus da gripe, causa a gripe mais comum, a gripe humana, tem vários tipos de gripe. Ele é um parasita humano, mas ele não é para matar o ser humano. Ele não mata. Quando que vai ocorrer isso? Quando
o hospedeiro, nós somos o hospedeiro desse vírus. Eu deixo o nome aqui dele, influenza. Influenza, esse nome influenza foi os italianos, até onde eu sei que deve fazer uma alusão às fases da Lua. Até onde eu sei. Parece que a Lua, numa certa, eles entendiam que ocorria num período, numa fase, na verdade, da Lua. Isso é antigo. E daí transmitiram, quando houve a classificação esse ano, da classificação das espécies, classificação biológica das espécies, da taxonomia. Então esse vírus ele não mata o ser humano, mas ele pode, sim, quando que ele pode matar? Quando alguém está com a imunidade debilitada. Por exemplo, uma pessoa cirurgiada, numa cirurgia bem séria, a pessoa que está tratando o CA, o câncer, uma pessoa que está com tuberculose, a pessoa que está com uma hanseníase, com a leptospirose, ou com outras doenças, se pegar contrai o influenza, que é uma doença infecto-contagiosa, na verdade um vírus infecto-contagioso, ele sim pode ir a óbito. Mas por que não é? Entender, aí é uma coisa bem prática, sem entrar muito na questão da ciência. Quando Deus fez o mundo, ele fez tudo, ele fez perfeitamente. Então se ele deixou tudo foi feito porque o outro não faz nada, e faz só essas pessoas aí do submundo, da Deep Web, sim, eles faz ruindade. Eles criam muita coisa, mas desastres. Mas ele não fez nada errado. Então, o vírus, se ele matasse, no caso específico que eu estou citando, se ele destruísse o seu hospedeiro, ele ficaria sem ter hospedeiro. Por sinal, ele destruía. Claro, sabemos que os vírus, todos eles, aqui dentro de um conhecimento mais específico, todos eles são parasitas intracelular, porque eles não realizam metabolismo, logo ele depende de uma célula para fazer isso para ele, entre outras coisas, entre outros processos biológicos. Processos também, eu diria que químicos, físico-químicos. Aqui eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas isso. Logo ele depende da célula para trabalhar para ele. Mas ele não é para destruir a célula que eles hospedam, que eles entram, que eles infectam, eles destroem, mas não é para matar o seu hospedeiro. Idem são os predadores. No caso, isso aí faz uma cleptobiose. O que é o processo de cleptobiose? Ele retira parte do que o organismo, nesse caso, o organismo produz, no caso, as outras espécies de abelha. Quando que ela vai atacar? Ataca, vocês estão vendo aqui os vídeos, inclusive, ataca o vídeo que eu fiz lá no Jardim, lá em Canabrava, ataca quando a sua presa está debilitada. Inclusive, fica aqui bem claro, fica registrado, nenhum outro canal, absolutamente nenhum outro, vocês vão ouvir o que eu vou citar agora. É importante ter predadores. Por que é importante ter predadores? Porque ele vai retirar aqueles fracos. Isso, dessa maneira, ele vai fazer uma seleção natural, mantendo só aqueles que são mais bem-sucedidos, aqueles que têm maior chance de sobrevivência e se perpetuar, ou seja, deixar descendências. Isso é importantíssimo. Predadores na natureza, parasitas, eles são essenciais. Fique bem claro. Portanto, a abelha-limão, que faz esse processo, ela não é para destruir a sua presa. Se ela eliminar a sua presa, ela ia sobreviver à custa de quê? A não ser que ela conseguisse uma mudança de adaptação para ir predar outro organismo vivo. Então, vocês não vão encontrar isso em canal nenhum, porque todos os canais estão falando. Agora, o que acontece? Quando alguém começa a introduzir abelhas, aí a questão fica séria. E outro tema que eu quero falar aqui também é a questão de abelhas transportar doenças, abelhas que não têm doença, mas transportar patógenos, que para elas a microbiota. Mas o que é microbiota, Gilvan? Microbiota é algo de comer, de beber, de fumar, de cheirar? Não é nada disso. Microbiotas são os micro-organismos que alguns desatualizados, microbiota equivale no passado, não vou dizer que está errado, o chamado flora bacteriana, flora intestinal, flora da pele, flora não sei o quê. Porque, na verdade, isso já caiu por terra há muito tempo, porque flora refere-se às plantas, assim como existe fauna que se fala dos animais. Como bactérias
eles não são considerados nem plantas nem animais, chama microbiota. São os micro-organismos, ou seja, que vivem. A microbiota normal de uma abelha é quando essa abelha é introduzida em locais, porque eu tenho que encontrar, já disse, sei de pessoas que eu não vou citar aqui por uma questão de não dar problema para o canal, para mim, para os vídeos, para vocês que assistem. Não vou citar nome, porque é uma questão de ética também. E essas pessoas não pediram para falar. Mas onde alguém introduziu a mandaçaia da caatinga, em criação no Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará também, a mandaçaia da caatinga, certamente levou doença, além dela ter feito o processo que eu já relatei esse vídeo, chamado parasitismo social interespecífico, ela certamente levou da sua microbiota algo que para ela não é natural, mas para as jandaíras, para a jandaíra, a abelha jandaíra, foi danoso e a jandaíra está morrendo. Por quê? Porque eu tenho um relato aí já de mais de 20 pessoas, todos, absolutamente todos os locais, nos 3 estados, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas na ordem alfabética. Esses 3 estados criadores que perderam, além de acontecer o processo lá da abelha mandaçaia da caatinga ocupar as colônias, e não foram poucas, de jandaíra, como fez aqui quando eu trouxe, aqui a gente levanta hipótese porque tem que testar. Uma, que as abelhas estão morrendo, já teve criadores perdendo mais de 70 colônias de jandaíras, da jandaíra, Melipona subnítida, e o outro ponto importante que eu tenho que relatar aqui é que esses criadores estão observando, já tem pelo menos uns 8 que está para mim, que está acontecendo o seguinte: as abelhas do nada estão virando zanganeira. E não é por conta que eles tenham, não é aquela questão de consanguinidade, que eles tinham feito muitas multiplicações, reproduções, não é nada disso. Por quê? Porque eles tinham abelha em um local, e aí como que eu estou chegando, levantando essa hipótese? Tem que estudar para garantir. Por conta de que eles tinham abelha num local onde não estava a presença da mandaçaia da caatinga. Na hora que eles levaram para o local onde está a presença, que é introduzida, que a mandaçaia da caatinga só tem numa pequena área, quase nada, uma área quase irrelevante, uma área quase insignificante do ponto de vista do tamanho, que é o estado, se a gente for falar, usar esse critério, o estado do Rio Grande do Norte, ela só está na divisa, naquele encontro ali. Vocês olham o mapa aí, o mapa Potiguar, só no encontro dos estados. Ele faz uma triangulação. Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte só está naquela região. Não tem outro local. Tem introduzida, que é o tráfico de animais. Tem que deixar aqui bem claro. Não tem aqui que passar pano para ninguém. Não é aqui. Aqui o que eu estou falando é real. Nesse caso, está acontecendo isso. Eu tenho que confirmar com outro criador. E aí, qual é a recomendação para evitar isso? Porque provavelmente por que essas jandaíras começam a ficar zanganeiras da noite para o dia? Então pode ser um efeito da mandaçaia da caatinga. Talvez vocês não sabem, isso entra numa questão muito específica, uma coisa chamada amensalismo. O que é amensalismo? Amensalismo, mais, para eu citar um exemplo mais clássico para vocês, é o caso da descoberta de antibióticos. Os antibióticos foi lá no início, bem no início do século XX, um escocês que estava na Inglaterra, chamado Alexander Fleming, que descobriu acidentalmente. Mas como ele descobriu, ele estava fazendo cultura de bactérias, em determinado momento as culturas dele foram contaminadas, não cresceu bactéria, ele disse para um amigo, foi para o pub é tipo espécie de boteco aqui no Brasil, lá em London. Tá? E nesse pub, ele comentando com um amigo, dizendo que tinha perdido as culturas dele. Aí o amigo disse, posso ver, já estava no autoclave. Aí ele disse, pode. Chegou lá, voltaram ao laboratório, quando olharam, ele disse, isso é fungo, você já pensou alguma coisa? Aí os dois discutindo, disse, realmente dá para fazer a cura para doenças causadas por bactéria. Por conta do nome do bicho, que eu deixo aqui o nome do fungos, microfungos, chamou-se penicilina, é o primeiro antibiótico a ser descoberto, foi o Fleming que descobriu. E não passou a ser usado naquela época, só passou a ser usado na Segunda Guerra Mundial, para tentar salvar a vida de soldados, curar os que estavam doentes em acidente, em lesões que estavam acontecendo, infecções bacterianas. Pois bem, então pode ser que a mandaçaia da caatinga, quando ela está meio próximo estou levantando essa hipótese pela primeira vez, entenda. Isso aqui só está no canal Abelhas Bioma Caatinga. Não está em outro lugar, mas em nenhum outro lugar.
O processo de amensalismo, lá o fungo liberava uma substância para matar as bactérias. É um processo chamado amensalismo, quando o organismo libera substâncias. Pode ser que a Mandaçaria da Caatinga libere substâncias, algum mecanismo para inibir a jandaíra, a partir daí elas começam a virar zanganeira. Esse processo pode ser que a substância que a Mandaçaria da Caatinga liberem, pode ser, estou aqui levantando hipótese, vá diretamente para vai atingir a colônia de jandaíra, ou as colônias. Nesse caso, as jandaíras começam e atingem principalmente a rainha, porque os relatos vêm sendo de que estão expulsando. Não há pessoa que fala isso, não, já várias pessoas, que elas expulsam do nada as operárias, são as fêmeas, expulsam as rainhas, e aí daqui a pouco elas começam a fazer postura, porque qualquer fêmea de abelha eusocial pode fazer postura, só que essas posturas não são viáveis, porque são sempre indivíduos haploides são machos. E esses machos são o que o padre Humberto Bruno relatava, são zangões abestalhados. Era assim que ele tratava, está lá no livro A Jandaíra. Quem tiver interesse, pega em PDF e pode ler para você encontrar o que eu estou relatando. Não com as palavras que está lá, com o texto, mas aqui com o entendimento, tá? Então, eu quero levantar essas duas hipóteses, tá? Então, essa questão de mortalidade, descarto um monte, inclusive que algumas pessoas estão falando, se achando cientista, eu descarto. Tem que ter cuidado com isso. Uma é a questão lá dos predadores, no caso da abelha que faz a cleptoparasitose, a abelha limão, e outro é o caso dessa mortalidade, dessas abelhas definhando, e são vários locais nos estados citados que está acontecendo, talvez em outros estados. Então, fique atento, cuidado com isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido, que você propague à frente. Entenda isso, procure entender. Meu contato fica aqui na descrição do vídeo. E qualquer um pode entrar em contato. E eu posso esclarecer mais de uma maneira, dependendo do que for, porque aqui a gente tem que ter certos critérios para poder levar ao público em geral, tá bom? Então, agradeço a você que assistiu. Até o nosso próximo vídeo.